A gente vai ter as características que são comuns, então, das nossas vértebras típicas, né? Então, a gente vai ter o forame vertebral, que tem em todas as vértebras. A gente vai ter o pedículo do arco vertebral. O que é o pedículo, então? Pedículo nada mais é do que a comunicação entre o corpo e o processo transverso. A gente vai ter um processo transverso relativamente comprido, né? A gente vai ter um processo espinhoso relativamente comprido, tá? Só que o que é mais importante para mim aqui é isso aqui, ó, a face articular. Aqui, nesse caso, a gente está vendo a face articular superior. E se vocês observarem aqui, o que acontece nessa face articular superior, diferente do que aconteceu nas vértebras cervicais e nas vértebras torácicas, onde essa face articular, que a gente também chama de apófise articular ou faceta articular, o que é importante a gente observar? O sentido dessa faceta articular. E o sentido dessa faceta articular, então, ela é vertical no sentido sagital. Felipe, o que significa isso, então, ser vertical no sentido sagital? Significa que ela favorece os movimentos que acontecem no plano sagital através do eixo laterolateral. Quais são os movimentos que acontecem no plano sagital através do eixo laterolateral? Flexão e extensão. Então, como ela vai apresentar esse sentido, é muito mais fácil fazer movimento assim e movimento assim. Por quê? Porque os movimentos de flexão e extensão vão respeitar o sentido da articulação. Isso aqui vai ser o mais importante. A gente sempre precisa respeitar o trilho articular. Então, quando eu tenho uma porta de correr, eu tenho que movimentar essa porta de correr no sentido do trilho. Não adianta eu ter uma porta de correr assim e tentar abrir a porta assim. Eu vou ter dificuldade. Não adianta ter uma porta de correr assim e eu tentar abrir ela como se ela fosse um basculhante. Ela não vai abrir. Se a porta é de correr, eu tenho que apertar ela, ou tenho que empurrar ela, movimentar no sentido do trilho. E qual é o sentido do trilho aqui? O sentido do trilho é sagital, através do eixo laterolateral. Por isso, na coluna lombar, os movimentos que a gente faz na coluna lombar, então, são principalmente movimentos de flexão e movimentos de extensão. Aqui, mais um pouquinho para ilustrar isso, né? Então, aqui a gente vai ter o segmento da lombar, e aqui a gente percebe que aqui a gente vai ter, então, ó, T12, tá? Essa aqui vai ser a nossa T12, tá? De onde está saindo a nossa última costela, o nosso último par de costelas, que a gente chama, então, de 12º par de costela, que é o par de costela flutuante, ó. Aqui eu tenho 12º, aqui eu tenho 11º, que está saindo, então, de T11. E depois, então, a gente vai ter 5 vértebras lombares. Eu vou ter aqui, ó, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? Apesar de ser um segmento pequeno, ele é um segmento relativamente móvel. Por que um segmento relativamente móvel? Quando a gente estudou a coluna lombar, a coluna vertebral como um todo, a gente percebeu que a coluna ela tem curvaturas, que são chamadas de curvaturas fisiológicas. Quais são as minhas curvaturas fisiológicas? Cervical, lordose, torácica, cifose, lombar, lordose e sacral, apesar de ser um segmento fixo, né, porque todas as vértebras então são calcificadas, formando um osso único, que é o nosso sacro. Apesar disso, então, eu tenho então uma posição, né, uma concavidade anterior. As curvaturas de concavidade anterior são as curvaturas cifóticas, torácica e sacral. As curvaturas de concavidade posterior são as curvaturas lordóticas, lombar e cervical. Essas curvaturas, ou segmentos que possuem curvaturas lordóticas, são segmentos mais móveis. Felipe, por que esses segmentos que possuem lordose são segmentos mais móveis? Porque são segmentos que não estão relacionados com proteção de cavidades específicas. Então, exemplo, a minha coluna torácica faz parte da minha caixa torácica. Então, ela vai estar articulada com costelas, que vai se articular anteriormente com o externo, através das cartilagens costais. Então, eu tenho uma estrutura, uma caixa rígida.
Quando eu penso, por exemplo, lá no meu sacro, o meu sacro está fazendo parte também da minha cavidade pélvica, então eu tenho minhas vísceras pélvicas, tem uma proteção ali entre os ilíacos, o sacro, em toda a cavidade pélvica, protegendo principalmente os órgãos, então, do sistema urogenital, masculino e feminino. Tá? Agora, quando a gente pensa na lombar, eu penso em movimento. Quando eu penso em cervical, eu penso em movimento. Tanto que quando a gente estuda características de vértebras atípicas, atlas e axis, o que a gente vai encontrar? Atlas e axis são vértebras atípicas justamente porque para permitir maior amplitude de rotação cervical. Por isso o atlas, então, vai se movimentar sobre o dente do axis e o dente do axis vai funcionar como se fosse um pivô. E aqui, de novo, a gente consegue observar disco intervertebral entre as vértebras lombares e depois, olha o posicionamento das facetas articulares. Ó. Isso aqui é uma articulação facetária ou uma articulação interapofisária. Então, aqui eu tenho, se isso aqui, por exemplo, fosse L3 e essa aqui fosse L4, o que eu teria aqui? A faceta articular inferior de L3 se articulando com a faceta articular superior de L4 e assim sucessivamente. O que é mais importante a gente observar aqui? O que é mais importante a gente observar aqui é o sentido dessa articulação. Por quê? Porque o sentido dessa articulação ele é sagital, permitindo então ou facilitando movimentos de flexão e extensão. Então as amplitudes aí de flexão e extensão são muito maiores. Então o que a gente mais tem na lombar? Flexão e extensão. E também acaba favorecendo um pouco, como ele é nesse sentido, acaba favorecendo também as inclinações laterais. Inclinação lateral para a direita e inclinação lateral para a esquerda. Qual é o grande movimento desfavorecido na lombar? Rotação. Por quê? Porque se eu tenho um plano assim, toda vez que eu tento fazer isso aqui, é como se uma batesse na outra. Então, a amplitude de rotação lombar ela é quase irrelevante, ou seja, extremamente pequena. Então, exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Por causa desse posicionamento, eu vou favorecer flexão e vou favorecer extensão. Felipe, mas aí parece que ele está fazendo flexão do tronco como um todo. Sim, a menina está fazendo flexão do tronco como um todo. Aqui, então, eu vou ter, no caso, a flexão para frente. E aqui, no caso, eu vou ter a extensão para trás. Mas ela está fazendo flexão e extensão como um todo. Sim, mas toda flexão e extensão vai à coluna como um todo. Mas o que a gente pode observar aqui? Ó? O tronco dela aqui está vindo retinho. Ó, se eu observar o tronco dela aqui está vindo retinho. E o movimento está acontecendo aonde? Na lombar. Aqui, o tronco está vindo retinho e o movimento está acontecendo aonde? Na lombar. Então, é isso que a gente observa o tempo todo. Aonde está acontecendo, em que parte da coluna está acontecendo relativamente o movimento. Ou seja, em que parte da coluna esse movimento, então, ele está sendo mais significativo. Depois, aqui... mesma coisa ainda, tá? A gente mostrando aqui, então, características de vértebras lombares, que a gente pode observar vértebras lombares extremamente grandes e, além disso, também essas vértebras lombares, então, com posicionamento e com características bem específicas. Principal característica biomecânica, então, aqui vai ser a nossa característica relacionada, então, ao posicionamento aí das facetas articulares que vão determinar o sentido de movimento. E aqui um outro movimento, ó, que vão ser os nossos movimentos de inclinação, que também vão ser favorecidos aqui na região lombar. Mesmo motivo, sentido das facetas. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente está falando, por exemplo, de técnicas articulares, poxa, Felipe, mas eu quero fazer uma técnica articular para o tratamento, então, da coluna lombar. Beleza. Por quê? Porque a minha coluna lombar se encontra em falha posicional. Ela vai se encontrar em que tipo de falha posicional? Aí a gente tem que observar o seguinte. Quais são os movimentos que ela faz? Movimento de flexão e extensão, movimento de inclinação para a direita e para a esquerda. Faz rotação? Não. Vai ter falha posicional em rotação? Não. Então, o que a gente verifica, o que a gente faz avaliação de lombar? Quando a gente vai avaliar uma lombar, a gente tem que avaliar como essa lombar ficou mal posicionada. Ela ficou em flexão,
ficou em extensão, ficou inclinada para um lado, ficou inclinada para o outro. Por quê? Porque quando eu faço, por exemplo, uma técnica de manipulação ou uma técnica de mobilização, as minhas técnicas têm que obedecer o mesmo trilho articular. Então não adianta, por exemplo, eu tentar abrir uma gaveta levantando a gaveta ou abaixando a gaveta. Eu tenho que tentar abrir a gaveta puxando a gaveta nesse sentido ou naquele sentido. Por quê? Respeitando os trilhos articulares. Então o que a gente vê muito errado, né, o pessoal fazendo. Eu não consigo fazer uma manipulação lombar, mas será que o sentido da sua manipulação está correto? Por quê? Porque se você colocar no sentido correto, ela manipula. Mas se você colocar no sentido correto, ela não manipula. É a mesma coisa que eu tenho a porta da minha geladeira e a porta da minha geladeira abre nesse sentido. Não adianta eu chegar na porta da minha geladeira e tentar abrir a porta da minha geladeira como se fosse uma porta de correr. Ela não vai abrir nunca. Por quê? Porque não é o sentido do trilho articular. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é extremamente importante, é a gente precisa conhecer a anatomia e biomecânica de todas as estruturas. Por quê? Porque a partir desse conhecimento, a aplicabilidade de qualquer técnica, de uma técnica que seja de mobilização, que é pegar e colocar, vai insistindo até ele ganhar, né? A gente chama de redução de slack, ou seja, chega no máximo e depois fica mobilizando, até eu conseguir ganhar mobilidade. Ou uma técnica de thrust, né, que é uma técnica de manipulação, onde eu faço a redução do slack e, de uma vez só, eu tento, com um movimento de baixa amplitude e alta velocidade, ganhar aquilo que tinha sido perdido e reposicionar essa minha articulação facetária. Independente do tipo de técnica, o mais importante, posicionamento. Se eu posiciono a articulação de forma incorreta, consequentemente, eu vou ter prejuízo e não vou conseguir fazer a minha técnica de forma adequada. O que a gente está vendo aqui agora, tá? A gente tem duas imagens, né? A nossa imagem aí à direita, onde a gente está vendo, então, a coluna lombar e algumas estruturas que são extremamente importantes. Olha aqui. Essa estrutura aqui, ó, é o nosso ligamento longitudinal posterior. O que a gente observa? Que diferente do nosso ligamento longitudinal anterior, então esse aqui, ó, ligamento longitudinal posterior. Diferente do nosso ligamento longitudinal anterior, que dá a volta em todo o corpo da vértebra, que vai ser a parte anterior, protegendo esse disco aqui na parte anterior todinha, o nosso ligamento longitudinal posterior, como ele fica localizado dentro do forame vertebral, na região posterior lá do corpo, ele só vai conseguir proteger a região posterior e medial. Consequentemente, se eu tenho uma hérnia de disco, ou seja, se eu tenho uma tensão e uma tendência a um escapamento desse disco intervertebral, esse disco intervertebral vai escapar para onde? Para trás e para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? E depois, lá atrás, aparece, já com uma cor aqui bem sugestiva, o nosso ligamento flavo ou amarelo. Tá? Esse ligamento flavo ou amarelo está revestindo a região posterior, então, do nosso forame vertebral. E depois a gente vê outras estruturas ligamentares, né? Aqui a gente já pode ver, então, os nossos ligamentos intertransversais. Depois a gente vai ter lá atrás os ligamentos interespinhais. Todas essas estruturas, então, dando estabilidade para a coluna lombar. Apesar de na coluna lombar a gente ter um menor número de feixes nervosos, por quê? Porque a medula espinhal começou lá em cima e depois ela vem descendo. Cervical, torácica, lombar. Quando chega no sacro, a gente já tem uma porção da medula que é chamada de cauda equina. Quando chega nessa cauda equina, então, o que a gente vai ter lá na cauda equina? Quando a gente chega lá na cauda equina, então, a gente já vai ter praticamente o plexo lombosacral, que vai sair, então, pelos forames sacrais ventrais e dorsais. E aqui, para a gente ter uma noção, então, da posição da nossa medula espinhal. Ó. Vou colocar aqui em outra cor, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou colocar aqui em vermelho, um vermelho mais escuro, para ficar mais fácil da gente visualizar. Ó. Aqui a gente vai ter a nossa medula espinhal, tá? Se a gente aumenta isso aqui de tamanho um pouquinho, a gente vai perceber que essa nossa medula espinhal aqui,
ela já está aparecendo aqui, tá? E ela vai aparecer já para a gente aqui com região, né? A gente tem a porção cinzenta e a porção branca, então a gente tem lá a substância cinzenta e substância branca. Na medula espinhal, a gente sabe que a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, diferente do que acontece no encéfalo, onde a gente tem a substância cinzenta externa, formada pelo córtex cerebral, e a substância branca interna, né? Que vai estar compondo mais ou menos lá o nosso diencéfalo. Na medula espinhal, a gente vai ter a substância cinzenta interna. O que é a substância cinzenta? É onde a gente encontra, então, os corpos dos neurônios. Tá? O único neurônio que não possui o seu corpo localizado no sistema nervoso central é o neurônio pseudonipolar, que é o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico, que vai, né, possuir o seu corpo, então, localizado no gânglio da raiz dorsal. O resto, todos os corpos neuronais, ou seja, todos os somas, se encontram no sistema nervoso central. Se eles se encontram no sistema nervoso central e na medula, eles vão se encontrar, então, na substância cinzenta. Se eles se encontram no sistema nervoso central e no encéfalo, eles vão se encontrar no córtex. Qualquer grupo de neurônios, grupos de corpos de neurônios localizados no sistema nervoso central que não esteja na substância cinzenta, mas esteja localizado no sistema nervoso central, formam o que a gente chama de núcleos, tá? Então, os núcleos, como são os núcleos da base, né, claustrum, putamen, amidaloide, são grupos de corpos celulares, tá? Mas a gente já encontra bem bonitinho aqui, quando a gente está vendo aqui, a gente já pode ver bem bonitinho aqui, tá? A nossa medula espinhal, e essa nossa medula espinhal, então, já diferenciada. Falando de biomecânica, a gente vai perceber que cada nível medular... Felipe, o que é um nível medular? Então, nível medular. Níveis medulares são os espaços entre as vértebras da nossa coluna por onde saem as raízes nervosas. Então, se eu tenho essa aqui eu estou vendo em corte transversal. Se essa aqui é T12, abaixo de T12 vai ter L1. Entre T12 e L1 vai sair esse carinha aqui, ó, para um lado e esse carinha aqui para o outro. Esse aqui vão ser as nossas raízes nervosas. As nossas raízes nervosas vão ser divididas ainda em raízes nervosas sensitivas e raízes nervosas motoras. A gente tem uma porção abauladinha aqui, que vai ser o nosso gânglio da raiz dorsal. E depois, essas raízes nervosas ventrais e dorsais se juntam, então, para formar os nervos espinhais, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que na parte anterior da medula a gente tem a parte eferente ou motora, e na parte posterior da medula a gente tem a parte aferente ou sensitiva. Então, essas raízes nervosas que chegam, elas se juntam, então, para se comunicar. Elas saem de porções diferentes da medula, né? Então, tem uma comunicação anterior motora, motoneurônio alfa, que está saindo dali, possui o seu corpo localizado lá no corno anterior da medula e sai dali. E quem está chegando na parte posterior é o neurônio pseudo-unipolar, que é o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico, que vai ter o seu núcleo, então o seu corpo localizado no gânglio da raiz dorsal e vai chegar lá posteriormente. Por que isso aqui é tão importante quando a gente fala principalmente de lombar? Porque as lombares, assim como as cervicais, mas mais comum nas lombares, na região lombar é onde a gente tem maior incidência de hérnia de disco. E quando esse disco, que normalmente está posicionado aqui em cima do corpo, entre uma vértebra e outra, extravasa, o normal é que ele extravase para trás e para o lado. Então, ele vai fazer o quê? Comprimir uma raiz nervosa. E aí a gente vai ter toda a sintomatologia referente à compressão de raiz nervosa. A gente vai ter uma lombociatalgia, uma cervicobraquialgia, ou seja, uma dor na região cervical irradiada no trajeto de parte do plexo braquial, ou de qualquer ramo do plexo braquial, né? C5, C6, C7, C8, T1, que são as raízes que formam o plexo braquial. Ou posso ter uma lombociatalgia, uma dor na lombar irradiada no trajeto do ciático. Por quê? Porque alguma raiz do ciático foi pinçada. E se alguma raiz do ciático foi pinçada, então eu tenho comprometimento aonde? Na coluna. Diferente de o cara apresentar uma ciatalgia. Então ele teve só uma ciatalgia. É uma dor só no trajeto, mas não tem a dor lombar. Aí eu posso estar associando com outras coisas, por exemplo, com a síndrome do piriforme.
tá? Então é muito importante a gente saber avaliar também a integridade das raízes nervosas, tá? E aí a gente vai ter tanto alterações por lesão, tá? Como alterações por doenças. A gente pode ter doenças que acometam as raízes nervosas, como as polineuroradiculopatias ou as radiculopatias, né? A síndrome de Guillain-Barré, que é a polineuroradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda, ela acomete raiz nervosa, nervo, né? Então ela comete um monte de estruturas importantes aí. Mas eu posso ter lesões só traumáticas. Então faz um trauma por compressão, gera o que a gente chama de neuropraxia ou axoniopraxia, que é uma compressão desses axônios, normalmente os sensitivos porque são posteriores, e aí ele vai ter o quê? Não vai ter sinais motores, não chega a ter uma hipotrofia ou uma atrofia, uma perda de massa muscular e uma perda de força, mas apresenta perda de sensibilidade, apresenta uma disestesia, que normalmente é associada como dor em choque. Tá? Felipe, e aquela dor em calor? Dor em calor normalmente é vascular. Parestesia, que é formigamento, normalmente é vascular. As disestesias, as alterações de sensibilidade relacionadas a radiculopatias, são alterações de sensibilidade em choque. Tá? Então o cara sente um choque, uma fisgada. Tá? Essas são as características dessas radiculopatias.